2h18, tem muita gente para falar no programa hoje. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O Marco Sadoc está aqui com a gente para falar também sobre a violência no Rio, que vira e mexe está no noticiário aqui com a gente também no Bora Brasil. E na semana passada teve um destaque muito grande, porque a gente acompanhou 2 episódios mais tensos, né? Na semana retrasada e na semana passada. O sequestro, ou os sequestros, né? Na sequência de ônibus, que tem sido usado pelos criminosos para impedir o avanço da polícia em operações, e também aquele tiroteio que terminou com 3 pessoas que nada tinham a ver com a operação da polícia, baleadas lá na Avenida Brasil. E tudo isso há dias de o Rio de Janeiro, de o Brasil sediar o encontro do G20 com autoridades de todo o mundo. A preocupação é gigante e a segurança voltou a ser discutida por aí, né, Marco Sadoc? Boa tarde para você. Oi, Aninha, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, discutida nesse momento, inclusive, pelo secretário de Estado do Rio de Janeiro de Segurança Pública, Vitor dos Santos. Para quem não conhece, para quem não se lembra, foi ele quem deu aquela declaração, Aninha, na semana passada, só para localizar a audiência. No dia seguinte, a confusão do Penharol, aliás, no dia da confusão com o Penharol aqui, aqueles crimes todos, ele assume o erro na logística. Então, o secretário Vitor Santos está reunido com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo. Eles estão agora no Centro Integrado de Comando e Controle. É o local onde a Segurança Pública do Rio de Janeiro monitora todo o Estado. O objetivo deles, então, é tratar sobre tudo isso que aconteceu na semana passada, com erros que, inclusive, tiveram que ser reconhecidos pela própria Segurança Pública, algo que a gente nem vê com tanta recorrência, e logo depois eles prometem falar com a imprensa. Então, não se sabe exatamente o que seria. A gente já viu algumas declarações que vêm de Brasília, que pode ser uma GLO, pode ser alguma coisa ligada à Força Nacional de Segurança. Aninha, a gente teve no início do ano passado, no fim do ano passado, início desse ano, GLO nos portos, aeroportos, nas estradas. A gente contou com um reforço da Força Nacional de Segurança e, efetivamente, na vida do Carioca e do Fluminense, pouco se mudou. Então, de verdade, a gente não está com muita expectativa não, a não ser que venha alguma informação mais relevante depois dessa reunião. Mas, sobretudo, porque a gente não consegue imaginar o que poderia ser feito para que, de fato, mudasse essa realidade que você citava na semana passada, de 3 mortos na principal via expressa da cidade com tiros na cabeça. E, então, Rio de Janeiro daquele jeito, num próprio dia, né, Ana, que chama a atenção, porque tem muita ação na rua, tem muitas ações na rua, tem polícia, Ministério Público prendendo bicheiro, por exemplo, enfim, que mostra que o Rio de Janeiro está bem longe aí de conseguir chegar a alguma mínima normalidade. E essa desesperança que a gente ouve no seu relato, que é o que mais preocupa, né? E acho que a população do Rio ouve uma notícia dessas de reunião para garantir a segurança no Rio, e já escuta do mesmo jeito, né? E entende que a preocupação não é legítima com a população, né? É uma preocupação que existe principalmente por causa dessa agenda política, exatamente. Por essa questão aí envolvendo autoridades internacionais e a gente sabe que acaba virando uma vitrine para o mundo, o que acontecer aí durante esse encontro. A gente pode ter alguma medida em relação a fronteiras, alguma coisa que já existiu, algo reforçado na região onde a gente vai ter o encontro aí do G20, onde vai ser sediado o mesmo encontro. Vamos retomar o contato aqui com o Sadoc. Mas muito além disso, fica realmente difícil da gente imaginar o que pode acontecer. E o Sadoc acabou caindo a ligação, mas ele vai voltar para falar de uma outra notícia que veio aí do Rio de Janeiro hoje, né? Ele falou da prisão do bicheiro Rogério Andrade, que já chegou a ser preso antes, estava em liberdade agora há algum tempo, e hoje foi detido de novo e por envolvimento num caso de homicídio, um caso antigo, de 2020, inclusive, um rival dele no Jogo do Bicho, que levou à prisão do Rogério Andrade hoje. O que a gente tem de novidade, inclusive, atualizando esse caso, hein, Sadoc? Não tem o Sadoc. Não. Tá aqui, agora sim, tô te ouvindo, Sadoc. Diga aí. Vamos lá. É sobre o Rogério Andrade, você me pergunta, né? Ele mesmo, o próprio. Vamos nessa. É o bicheiro mais influente do Rio de Janeiro, é aquele que vem da família do Castor de Andrade. Uma série ficou famosa aí nesse ano por conta do Jogo do Bicho, e é dessa família que a gente está falando. Mas solta e prende, sabe a desesperança que a gente estava falando agora há pouco sobre a reunião? Mesma coisa, todas as últimas vezes que chegou ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal, algo relacionado a esses grandes bicheiros, eles acabam soltos. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente, Ana, porque tem até uma ordem para ele ir para o presídio federal. Ver se até ele ser transferido já não saiu esse habeas corpus. Foi assim nas últimas vezes. Rogério de Andrade é o bicheiro, então, que controla grande parte da contravenção no Rio de Janeiro. Ele, nesse caso, nessa prisão de hoje,
está ligada à família. Fernando Inácio era cunhado dele, ele teria sido morto quando desembarcava no heliponto da Barra da Tijuca, há alguns anos atrás. Algo que ele fazia sempre vindo da Costa Verde Fluminense, de uma própria ilha que a família tem lá. E aí, quando ele desembarca, ele é alvejado por tiros de fuzil AK-47. A gente acompanhou à época essa cobertura. E diz o Ministério Público do Rio. E essa ação de hoje, Ana, não vazou, tá? Isso chama atenção. Porque ele estava num casamento até de madrugada, é muito difícil prender ele em flagrante ou então com mandado. O Bernardo Belo Tadeu de foragido, que é o principal rival dele, então isso também chama atenção, que ele estava num casamento da família e ele é preso hoje de manhã. Então, que ele seria o mandante, teria contratado esses pistoleiros para matar o Fernando Inácio alguns anos atrás, nessa disputa da contravenção, principalmente no espólio do Castor de Andrade. Há alguns anos ele chegou a ser alvo, chegou a ser preso e as instâncias superiores falaram que não havia tantos indícios. Vamos ver se agora, de fato, isso vai ser diferente ou se não vai ter essa mudança, que vem esse pedido para que ele fique num presídio federal. Nesse momento está indo para Bangu 1, que é segurança máxima, e aí sim iria para um presídio de segurança máxima logo depois, o presídio federal, fora do Rio de Janeiro, é o que a gente vai seguir acompanhando. Mas a história de sempre, disputa, morte, assassinato, para tentar controlar o espólio de outro bicho. É isso aí, e é muito maluco a gente pensar, né, que é um contraventor, é notoriamente sabido que ele está envolvido com coisas ilegais e estava solto nessa DOC. Então, essa dificuldade de você conseguir, de fato, juntar provas para poder embasar e fortalecer um processo contra ele e não dar abertura para habeas corpus e para a soltura dele e a possível fuga na sequência, né, que é um risco também, como você falou. Valeu, viu, Sadoc? O Bernardo Belo está até hoje foragido, Ana. Tem tanto mandado contra ele, não acham ele de jeito nenhum. Então também pagam bastante aí para conseguir ficarem livres, sem serem alvos. É isso aí. Uma coisa a gente está aqui, Ana. Boa tarde. Fechado, valeu. Qualquer coisa é só avisar que você volta aqui também.